Eu e a professora Anete, nós iniciamos aí no mês de junho uma série de minicursos, tá? Elaborados justamente por nós, da coordenação da nutrição da Estácio de Duque de Caxias. A professora Anete também está na coordenação de Santa Cruz, também tem divulgado para os alunos de Santa Cruz os minicursos. E esses minicursos têm como objetivo divulgar conhecimento científico, conhecimento de qualidade na área de nutrição, e divulgar isso não só para os alunos, né, do nosso campus e de outros, mas também para a população. Por isso que sempre quando a gente divulga no Instagram, no WhatsApp, né, os minicursos, a gente pede para vocês compartilharem com seus amigos, com seus familiares, porque o enfoque não é apenas aquele conhecimento científico, mas uma linguagem que possa ser acessível a qualquer pessoa, né, que a gente possa propagar mais conhecimento sobre a área da nutrição e realizar, através desses minicursos, também um pouquinho de educação alimentar e nutricional. Então, hoje o professor Vitor Jonas é professor da casa, está aí conosco, vai falar sobre rotulagem. Ele é professor da disciplina de composição, acredito que quem é aluno já conhece o professor Vitor. E eu queria aproveitar e dizer a vocês que estão participando do curso hoje, que na semana que vem nós vamos ter outro minicurso com uma convidada de fora, tá? Que é a Aline Monteiro, que vai falar sobre emagrecimento, tá? Nós tentamos fazer os minicursos sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Então, semana que vem, também na quinta-feira, tá? Também às 4 horas, o minicurso com a Aline Monteiro, uma nutricionista que se formou pela casa, pela Estácio, tá? Sobre estratégias de emagrecimento. Ao final do minicurso hoje, por volta das 6 horas, já vou começar a divulgação do minicurso da semana que vem no Instagram. Então, quem ainda não conhece o Instagram da Nutrição de Caxias, começa a seguir agora, que é o Nutricão Estácio Caxias. Tá? A gente está sempre divulgando lá os nossos minicursos, lives, eventos que nós temos realizado. E eu peço a vocês que qualquer divulgação que vocês façam do minicurso de hoje, qualquer foto, né, qualquer post, marca o nosso Instagram, da Nutricão Estácio Caxias, que a gente recompartilha, tá? E divulga aí o seu post. Espero que vocês gostem do nosso minicurso. Ao final, gente, o professor Vitor, ele vai sortear 2 álcool gels de bolso da loja Mundo Verde, tá? A loja Mundo Verde de Duque de Caxias, que fica localizada na Praça Humaitá. Então, a pessoa que for sorteada vai precisar retirar o brinde lá na loja, tá? Tá no caixa. O professor Vitor vai anotar o nome completo e o CPF. Eu vou passar para o pessoal da loja esses dados. E aí vocês têm o prazo para ir lá buscar de 1 semana. Tá bom, pessoal? Um bom curso para vocês. Vitor, tá contigo, meu amigo. Eu não vou conseguir ficar aqui por muito mais tempo, mas aproveitem bastante. Pessoal, vai ficar gravado, ok? Se você tiver que sair antes por qualquer motivo ou quiser depois enviar para um amigo, vai ficar gravado e nós vamos compartilhar no nosso canal do YouTube. O nosso curso tem um canal no YouTube que também se chama Nutrição Estácio Caxias, tá? Lá no nosso canal já tem a gravação tanto do minicurso da semana passada quanto da semana retrasada, tanto o meu quanto da professora Nete. Então, quem quiser assistir, quem perdeu, pode assistir lá no YouTube. Do professor Vitor também vai ser colocado aí até a próxima semana. Obrigada a todos pela participação. Jonas, tá contigo, meu amigo, agora sim. Tá certo, muito obrigado, professora Raquel. Todos estão conseguindo ver, pessoal, a minha projeção aqui na tela? Vitor, dá para ver. Eu acho que se você apertar o Ctrl L, vai ficar maior. Ok, muito obrigado. Sim, sim, só vou expandir aqui. Ok. Vamos lá, então? Mais uma vez, obrigado aí pela professora Raquel pela apresentação. É muito orgulho a gente estar fazendo esses minicursos aqui na casa, justamente para divulgar para vocês um pouco mais da área da nutrição, para quem já está fazendo, né, o curso de nutrição, esse curso aí que é um curso lindo, né, que a gente aprende a amar desde o início, né, e também para aqueles que não são da área de nutrição, né, são de outros cursos ou ainda não ingressaram na faculdade, é também uma oportunidade para vocês estarem conhecendo um pouco da nossa profissão. Então, o tema, né, do nosso minicurso de hoje, você sabe ali no rótulo, né, você conhece essa rotulagem, né, e eu vou trazer algumas informações para vocês,
a respeito de rotulagem de alimentos. Então, mais uma vez me apresentando, meu nome é Vitor Jonas, sou professor da Estácio, também sou nutricionista e mestre na área de alimentos e nutrição, que também é uma área linda da nutrição que eu gosto muito. Então vamos lá, vamos trazer alguns conceitos básicos, né? E eu sempre brinco com os meus alunos que esse iniciozinho as pessoas costumam dormir, porque é a parte mais introdutória. Mas fiquem ligados que no final da aula do mini curso de hoje, vou mostrar para vocês como a gente pode empreender nessa área de rotulagem, que é bastante interessante para a gente. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu trago para vocês a definição sobre rotulagem, né? A rotulagem dos alimentos embalados, ela é obrigatória, está regulamentada pela legislação brasileira, né? Através dos órgãos competentes, né? E a rotulagem, ela tem o objetivo de informar, né? O rótulo, ele se constitui de um poderoso instrumento de comunicação entre a agroindústria e seus consumidores. Então, rótulo, pessoal, é considerado toda a inscrição que tiver apresentada na embalagem de um alimento, seja ela uma legenda, uma imagem, matéria descritiva ou gráfica, que seja escrita, impressa, estampada, gravada em relevo, litografada ou colocada sobre a embalagem de um alimento. Essa é a definição segundo a Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Qualquer informação que estiver além da obrigatoriedade, né, seja uma informação a mais, não seja uma informação obrigatória pela Anvisa, deve obedecer aos regulamentos para as informações complementares. Então, primeiro, para desmistificar algumas informações para vocês. Rótulo é a embalagem toda, pessoal. Rótulo vai vir o nome do produto, a designação do produto, vai vir validade, procedência, ingrediente, informação nutricional. Então, o rótulo é como um todo, tá certo? Então, vamos lá, a primeira parte. Quais são as obrigatoriedades que tem um rótulo? Então, a rotulagem dos produtos seguem as regras para a rotulagem obrigatória dos alimentos, embalado na ausência do cliente. Então, tudo que for embalado na ausência do cliente, que o cliente não vê sendo embalado, tem que ter um procedimento adequado de rotulagem, ok? Então, como regra geral nas embalagens dos alimentos, devem existir a rotulagem geral, que é o nome do produto, designação, para que serve, como prepara. Rotulagem nutricional, que vai vir ali as informações energéticas, informações nutricionais. E as alegações, que são chamados clients, né? Que são informações nutricionais complementares, né? Que são as chamadas para aquele produto. Se é um produto rico, se é um produto pobre em gorduras, rico em aminoácidos, ricos em minerais. Então, isso tudo vai ser o que a gente vai chamar de clients. E nós temos algumas recomendações e legislações em cima dos clients. Porque imagine só, um produto qualquer no mercado falar que é rico em vitaminas, rico em minerais, que cura o câncer, né? Cura diabetes, cura CC, diarreia, caspa, mal olhado. Imagina a gente ter um produto desses, né? Então, a gente tem aí várias regulamentações a respeito também sobre os clients, que são essas chamadas, né, que contemplam as nossas informações nutricionais complementares. Então, primeiro de tudo, normas. Então, nós temos algumas normas. Essa aqui é a parte mais técnica, né, do nosso mini curso de hoje. Nós temos algumas normas, pessoal, que vai falar sobre rotulagem de alimentos. Então, nós temos o Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados, que é a RDC 259, de 2002. A RDC 259, pessoal, ela é a alma da rotulagem. Então, muitas informações sobre o que é rótulo, o que é embalagem, o que é informação nutricional, o que é isso, tudo que tiver de informação da alma do rótulo vai estar na RDC 259. Nós também temos a Instrução Normativa número 22 de 2005, que é para produtos de origem animal. Então, tudo que for de origem animal tem uma legislação a mais e a parte para ser rotulado e embalado. Nós também temos alguns regulamentos técnicos sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados, e aí a gente destaca a RDC 360, né? A RDC 360 de 2003 e a RDC 269 de 2005. A RDC, pessoal, 360, ela vai trazer para a gente todas as informações sobre valor nutricional,
como se calcula o valor nutricional de um alimento, quantas calorias a gente atribui para cada nutriente. Então, quem quiser trabalhar mesmo com rotulagem nutricional vai ter que se apropriar bastante da RDC 259 e da RDC 360, que vai informar para a gente quantas calorias tem 1 grama de álcool, quantas calorias tem 1 grama de proteína, quantas calorias tem 1 grama de lipídio, e aí a gente consegue construir a nossa rotulagem nutricional em cima disso. Temos só essas normas, professor? Não, temos outras orientações técnicas também a respeito de rotulagem. Então, nós temos regulamento técnico de porções de alimentos embalados para fins de rotulagem nutricional. Está na nossa RDC 359 e na nossa RDC 163. Temos também referente à informação nutricional complementar, aquilo que eu expliquei para vocês, né, um pouco sobre os clients, que é a nossa RDC 54 de 2012. Essa é também outra RDC importantíssima, pessoal. Ela é uma RDC a nível de Mercosul, onde padroniza informações como light, diet, rico em, pobre em, produto enriquecido, produto fonte, produto fortificado. Isso tudo também nós vamos ter na RDC 54, que eu vou trazer para vocês também no mini curso de hoje. E para complementar essas informações de rotulagem, pessoal, nós temos aí o nosso tradicional Código de Defesa do Consumidor, que ali vai ter as informações do que é válido ou não colocar no rótulo, o que é abusivo, o que é uma propaganda enganosa, o que não pode ser atribuído a rótulos de alimentos. Tá beleza? Então, essa é a parte mais técnica da nossa aula de hoje. Então, depois vocês vão ter acesso a esse material, olhem com calma, quem se interessar, a gente está à disposição para poder também tirar qualquer dúvida de vocês. Vamos lá, então. Então, professor, vamos lá. Entendi, então, o que é rótulo. Rótulo é aquela embalagem do produto, vai ter várias informações. Mas o que eu sou obrigado a ter no meu rótulo? Vamos lá. No Brasil, pessoal, a rotulagem deve apresentar obrigatoriamente as seguintes informações. Primeira, denominação da venda do alimento. Então, o que é aquele alimento ali de verdade? Eu posso ter um nome fantasia e eu posso ter um nome de verdade. Mostro para vocês mais à frente. Lista de ingredientes. Isso é obrigatório. E eu vou mostrar para vocês como a gente vai estruturar essa lista de ingredientes. Tá certo? Conteúdo líquido, ou seja, eu posso ter duas informações. O peso da minha embalagem e o peso do meu conteúdo de dentro da minha embalagem. Então, quando eu estou comprando lá um pote de iogurte que ele fala que tem 180 gramas, são 180 gramas líquidos. Então, ou seja, meu iogurte tem 180 gramas, ok? Identificação da origem do produto, identificação do lote, prazo de validade e instruções para a principal utilização e preparo pelo consumidor. Pode parecer meio óbvio, né? Mas, pessoal, todo produto tem que ter as suas instruções. Se ele for um pó para preparo, se ele for uma massa para mistura, se ele for um macarrão congelado, um macarrão instantâneo, tem que ter lá o passo a passo do que a empresa, o fabricante, orienta de como vai ser preparado aquele produto. Então, tem que ter aquelas informações que a gente acha até um pouco óbvio, né? Por exemplo, não coloque o líquido sobre o pó, coloque o pó sobre o líquido. Não misture esse líquido com água gelada, porque não vai se homogeneizar corretamente. Então, todas essas informações têm que estar lá no meu rótulo, se aquele alimento não for pronto para o consumo. Se aquele alimento já for pronto para o consumo, como, por exemplo, um iogurte, um suco de caixinha, então não precisa ter essa instrução. Mas se for algo que eu tenho que preparar, tem que vir essa instrução bonitinha, clara, objetiva e legível para o consumidor. Então, eu mostro para vocês, né, como ficaria o layout do painel principal, certo, de um rótulo de um produto. Então, aqui eu tenho a denominação da venda dele, que é o nome do meu alimento, certo? Eu posso ter a marca, nome fantasia e denominação. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Nescau. Nescau vai ser o meu nome fantasia, né? A marca vai ser a Nestlé, meu nome fantasia vai ser o Nescau.
E aí eu vou ter a denominação da venda do meu alimento. Vai estar lá, achocolatado, ou então chocolate em pó com açúcar. E aí, essa é a minha denominação. Vou ter a minha identificação de origem, que é de onde o meu produto está vindo, né? Tem ali o nome do fabricante, CNPJ, tudo certinho. Instruções de modo de preparo. Então, eu vou ter aqui, colocar 2 colheres de sopa para 1 copo de 200 ml de leite ou de água. Vai ter todas as instruções aqui. As informações básicas, como o conteúdo líquido do produto, a minha lista de ingredientes e a minha tabela nutricional. Isso tudo aqui compõe o meu painel principal, que eu vou chamar de rótulo. Beleza? Então, vamos lá. Professor, todos os produtos têm que ter rótulo? Então, pessoal, nós temos alguns produtos que, pela legislação, em acordo com o Mercosul, que é o nosso mercado, né, da América do Sul, temos produtos que são isentos, ou seja, não são obrigados a ter rotulagem. Ué, professor, nunca sem rótulo. Não, só o produto ele tem que ter a embalagem bonitinho, mas ele não precisa ter todas as informações que eu mencionei anteriormente. São esses, professor. As águas minerais e as demais águas destinadas ao consumo humano. Ué, professor, água mineral tem rótulo. Sim, pessoal, porque a água mineral, ela quer passar muitas informações de que aquela água é melhor do que a outra. Como você vende uma água hoje em dia no mercado? Quando você fala que ela tem mais sais minerais que a outra água, que aquela água ajuda a equilibrar o seu balanço hidroeletrolítico, então elas podem colocar o rótulo, mas elas não são obrigadas. Águas destinadas ao consumo humano, por exemplo, água potável, a água que vem aí da SEDAI, né, para quem é do Rio de Janeiro, ou águas de Niterói, águas do Imperador, né, para quem é de outras regiões, não precisa vir com essa rotulagem. Por quê? Porque ela já é certificada pela empresa de abastecimento. Bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas não precisam ter rótulo. A gente não vê informação nutricional em bebida alcoólica. Por quê? Não é permitido. Eles não permitem que coloquem essas informações. E até um lado positivo para bebidas alcoólicas. Por quê, professor? Vou dar uma informação para vocês que quem gosta de beber vai ficar com muita raiva de mim. 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias. E aí você depois faz as contas lá. Imagina uma garrafa de cerveja ou uma garrafa de uma bebida alcoólica com alto teor de álcool, falar que tem ali quase 1.000 calorias, 800 calorias, uma garrafa grande. Vai acabar com qualquer venda de bebida alcoólica. Então, é uma grande vantagem para a rede de bebidas alcoólicas, não colocar as calorias que tem a bebida alcoólica. E, por outro lado, elas também não podem dar as alegações que, olha, é fonte de ferro, é fonte de magnésio, fonte de fibras, né? Tem gente que acredita que cerveja é fonte de fibra. Então, essas alegações também não pode ter. Aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia não precisam ter, certo? O que são aditivos alimentares, professor? São produtos como antiumectante, espessante, colocado nos produtos para você melhorar aquele alimento, e esses não precisam ter informação nutricional, não precisam ter rotulagem nutricional padrão. E coadjuvantes de tecnologia? São todos os aditivos que nós utilizamos para melhorar um produto que não correspondem a equipamentos. Então, por exemplo, um agente que evita a formação de espuma, ou um agente espumante, né? Uma cerveja tem que ter um bom agente espumante, né? As pessoas gostam de uma cerveja com espuma, ou não. Tem gente que gosta de cerveja sem espuma. Então, tem que botar ali um coadjuvante de tecnologia que vai impedir essa espumação da cerveja. Especiarias. Então, especiarias como pimenta do reino, cominho, noz moscada, canela e outras também são isentas de rotulagem nutricional. Vinagre também e cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Também não é obrigatório ter rotulagem. E aí nós temos outros alimentos. Café, erva mate, chá, alimentos preparados e embalados em restaurante e estabelecimentos comerciais, produtos fracionados no ponto de venda de varejo,
comercializados como pré-medidos, alimentos fatiados como queijo, presunto, salame, mortadela, entre outros. Vou fazer uma observação aí para vocês. O que isso se aplica? Vou na feira perto da minha casa, vou lá e compro uma dúzia de laranjas. E aí o feirante foi, amarrou no saquinho para mim e me deu. Ele precisa rotular aquele produto? Não, porque foi porcionado na minha frente. Agora, se eu vou numa padaria e eu peço para ele, olha, o senhor pode me dar 150 gramas de mortadela? Ele vai fatiar a mortadela na minha frente, vai embalar e vai dar na minha mão. Professor, mas eu já cansei de ver alguns locais que botam informação nutricional. Aí, pessoal, nós entramos no que a gente chama de legislação municipal. No município do Rio de Janeiro, produtos fatiados, mesmo que sejam na frente do cliente e que sejam perecíveis, como esses produtos, queijos, presunto, salame, mortadela, tem que ter uma informação com prazo de validade, informação nutricional. Então, a gente pode ver que, por exemplo, quando a gente vai no supermercado, na cidade do Rio de Janeiro, tem lá aquela etiquetinha padrão, botando todas as informações daquele produto, certo? Então, esses outros produtos, como frutas, vegetais, carne in natura, refrigerado ou congelado, também são isentos da rotulagem, certo? Produtos que possuem embalagem com menos de 100 centímetros quadrados, essa dispensa não se aplica a produtos para fins especiais ou que apresentem declarações de propriedades nutricionais. Por exemplo, eu tenho ali uma barrinha de cereal que alega ser fonte de fibra. Então, essa barrinha de cereal, mesmo que tenha menos de 100 centímetros quadrados, ela vai ter que ter essa informação nutricional e toda essa rotulagem completinha. Beleza? Então, vamos avançar. Padronização. Então, com o objetivo da gente padronizar as nossas embalagens, pelo menos a nível do Mercosul, existe uma legislação que combina todas essas informações para a gente ter um padrão adequado de rotulagem, pessoal. Então, tamanhos de letras e números da rotulagem obrigatória, exceto a indicação dos conteúdos líquidos, não podem ser inferior a 1 milímetro. Então, eu não posso ter uma letra inferior a 1 milímetro. E aí é complicado, né? Porque mesmo sendo de 1 milímetro, fica muito difícil de enxergar. Teve até um projeto de lei aqui na cidade do Rio de Janeiro em que obrigava os supermercados a disponibilizarem lupas para o consumidor poder consultar aquela embalagem, aquela informação nutricional. E a gente vê, né, que realmente, às vezes é muito difícil da gente conseguir enxergar o rótulo, né, e identificar um montão de coisas naquele rótulo. Quando a embalagem vem cortada, ou então quando ela vem dobrada a informação nutricional dela, ou quando a informação nutricional dela vem com uma cor muito parecida com a cor da embalagem, a gente não consegue ler direito. Então, ainda existe uma briga muito grande para poder ter a padronização correta dessas embalagens. Beleza. Vamos, então, falar sobre denominação do alimento. E essa é a parte mais legal do nosso minicurso hoje, porque a gente começa a adivinhar um montão de coisa que a gente não sabia que era de verdade. Então, no rótulo de um produto, deverá ser utilizada a designação aprovada em seu estudo técnico pela legislação brasileira, acompanhada da marca fantasia ou do seu nome da firma processadora. Dá um exemplo claro, pessoal. Aquilo que eu expliquei para vocês. Nescau. Nescau não é o nome do produto, é o nome da marca fantasia, certo? O nome do produto, do alimento, é achocolatado em pó, ou chocolate em pó, ou cacau em pó, seja ele qual for a procedência. Porém, a legislação obriga que a gente coloque esse nome da denominação do alimento e também permita que se coloque o nome fantasia nele. E aí eu vou mostrar para vocês alguns alimentos que geram muita dúvida. Por exemplo, quando eu pergunto para vocês, olhando para essas 3 embalagens, se eu perguntasse para você, qual dessas 3 embalagens tem iogurte? Qual dessas 3 embalagens teria iogurte? Vocês aí que estão observando essa apresentação, o que vocês diriam na cabeça de vocês? Seria a embalagem com o Itambé? Seria a embalagem Iofruta?
ou seria a embalagem eleger? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Iogurte. Qual desses três seria iogurte? Aí a gente vai pela afeição, né? Vamos lá. Iogurte, será que é aquele que tem o morango na capa, que chama mais atenção? Olha, é cremoso. Deve ser iogurte mesmo. Não. Olha, tem uma vaquinha. Se tem vaquinha, tem leite. Se tem leite, com certeza é iogurte. Ah, esse iogurte não deve ser, não. Poxa, salada de fruta no meio? Poxa, um iogurte de salada de fruta? Qual desses deve ser? E aí, quando a gente olha no slide a seguir, a gente observa o seguinte, que o primeiro da Itambé realmente é um iogurte. Observem a denominação do alimento. Lá embaixo, iogurte com preparado de fruta, sabor morango. Então, isso é um iogurte. Esse aqui, bebida láctea fermentada com polpa de fruta. Ele não é um iogurte, ele é uma bebida láctea. Uma bebida praticamente formada a partir de soro de leite ou outros elementos lácteos. Ah, meu Deus, e esse aqui? Esse também é uma bebida láctea. Lá na denominação do produto, pessoal. Bebida láctea fermentada com preparado de morango. Então, a gente, para saber o produto que está comprando, temos que ler a denominação desse produto. Outro produto também que gera muita dúvida, né? Que a gente fala, não, eu só compro hambúrguer de carne, 100% carne bovina. Será mesmo? Então, quando a gente olha bem na embalagem, a gente consegue ver que tem a denominação do produto. O consumidor ele não compra enganado. Ele compra, às vezes, por falta de informação dele. Então, quando a gente olha lá no rótulo do produto, a gente vê hambúrguer de carne bovina. Então, esse aqui é 100% bovino. Esse aqui, hambúrguer de frango. Olha, esse hambúrguer é 100% de frango. Ah, professor, mas não tem outra possibilidade. Tem. Olha esse hambúrguer aqui, que é um hambúrguer até relativamente um pouco mais caro, né? Hambúrguer de carne de aves, bovina e suína. Então, nesse hambúrguer aqui dessa marca, não tem só carne bovina. Tem carne de aves, e aí pode ser carne de frango ou carne de outras aves, né? Que a legislação permite, e a carne suína, certo? Então, nós não compramos enganados. Quando a gente lê o produto, a denominação dele vai estar lá. Mas o que a gente associa muito é, às vezes, o nome fantasia. Você lê aqui, olha, Texas Burger. Ah, então é um hambúrguer como outro qualquer. Não, não é. É um hambúrguer que tem um misto aí de carnes. Vamos lá. Outro alimento, pessoal. Esse alimento aqui, como vocês conhecem esse alimento? Ah, professor, é danoninho. Sim, mas na legislação brasileira não existe danoninho. O que é esse alimento? Danoninho é o nome comercial dele, né? A marca é da Danone. E aí, o que seria esse alimento? Ah, professor, é um iogurte? Não, não é um iogurte. Professor, é uma bebida láctea? Não, pessoal, não é uma bebida láctea. Alguém saberia me dizer o que seria esse danoninho? Cabecinhas pensando aí nesse momento. Nossa, o que será danoninho, já que não é um iogurte, não é uma bebida láctea? É um Tá queijinho. mostrando que é um queijo, né? Isso, pessoal, é um queijo. Acertou quem disse queijo. Exato. Nossa, professor, pelo amor de Deus, isso não é um queijo. É sim, pessoal. É um queijo do tipo que a gente chama em tecnologia de alimentos, queijo tipo Petit Suisse. É um pequeno queijo, né? Isso é do francês, Petit Suisse. Né? Então, é um queijo aperitivo que a gente misturou ele com frutas, e aí ele ficou um sabor doce, e a gente acreditou que dava para as crianças e isso seria saudável. Então, esse, entre aspas, danoninho, que às vezes a gente nem sabe chamar de outras marcas, a gente fala assim, vou comprar um danoninho desse aqui. Mas esse não é danoninho, esse é friminho. Vou comprar um danoninho da Nestlé. Bem, a Nestlé não tem Danone. Quem tem Danone é a Danone. Então, isso aqui, pessoal, é queijo do tipo Petit Suisse, saborizado com morango. Então, está escrito aqui na denominação dele, olha, queijo Petit Suisse com polpa de morango. Então, muitas das vezes a gente confunde e acaba chamando um produto pelo nome fantasia dele
do que propriamente pela denominação deste alimento, certo? Outro produto interessante. Ah, professor, H2O. H2O é uma delícia, adoro H2O. Ah, eu não tomo refrigerante, eu tomo H2O, ou então eu tomo esse Aquarius aí, né, que saiu um pouco de linha, né? Eu não tomo refrigerante, tomo só H2O porque é saudável. E aí, se eu perguntasse para vocês o seguinte, esses três produtos são produtos iguais? O que vocês pensariam na cabeça de vocês? Ah, eu tenho ali uma água com gás, e aí eu tenho outros dois produtos que não são refrigerantes, né? Eu tenho H2O, que não é refrigerante, e eu tenho Aquarius, né, da antiga Coca-Cola, que também não é refrigerante. O que será que são esses produtos, pessoal? Aí a gente vai lá acabar com a alegria do consumidor. Vamos olhar o rótulo? Quando a gente olha o rótulo do H2O, a gente vê que é uma bebida de baixa caloria, né? É como se fosse um refrigerante. Contém aromatizantes, só não tem adição de açúcar. Qual é a diferença dele para o refrigerante? Quase nenhuma. Por quê? Refrigerante tem gás, assim como H2O tem aromatizante, assim como H2O tem, e aí você tem o refrigerante comum que tem açúcar, então ele vai ter caloria. Mas o refrigerante zero não tem açúcar e também vai ser de baixa caloria, certo? Então, a H2O é uma bebida de baixa caloria, não é uma água comum. Quando a gente olha o rótulo da Aquarius, aqui ficou um pouco nublado, né? Mas acredita em mim, está escrito aqui, refrigerante de limão de baixa caloria. Então, a Aquarius também era um refrigerante. E aí, por isso que ela não teve tanta adesão no mercado. Porque as pessoas achavam, olha, para eu tomar Aquarius, eu vou tomar Sprite, vou tomar soda, vou tomar outro refrigerante de limão que eu já conheço. Então, teve essa grande dificuldade no mercado, justamente porque era apenas mais um refrigerante de limão. E o terceiro produto realmente é uma água mineral com gás. Então, essa é a diferença entre esses três produtos, para vocês não ficarem mais enganados, achando que a H2O não é um refrigerante. Realmente, ela não entra com rótulo de refrigerante. Mas o que é a descrição de uma bebida carbonatada com aromatizante? É um refrigerante, certo? Outro produto também muito legal da gente avaliar, pessoal. Azeite. E aí, se eu perguntasse para vocês, e aí eu quero que vocês, quem conseguir participar agora aí, pode ficar à vontade, qual desses três produtos realmente é um azeite de oliva? Todos os três são azeite de oliva, só os de garrafa são azeite de oliva, o de lata nunca é azeite de oliva. Alguém saberia me dizer qual desses três é um azeite de oliva? Esse de lata tá escrito azeite de oliva. Agora eu não tô conseguindo enxergar muito bem da de garrafinha. Mas a de lata Beleza. Ok, então você disse que o de lata é... Mas por afinidade, você acha que o de garrafa é azeite de oliva? Geralmente de garrafa são também azeite de oliva, não são? Pode ser óleo composto, né? Pode ser também. E aí, pessoal, vamos ficar no qual? Garrafa ou lata? Lata. O pessoal foi na Eu também lata. acredito que seja um. Mais alguém discorda com a colega? Lata. Então, nós temos que nem aquele Eu programa... ficaria com a garrafa. Ih, tá aí, ó. Já tivemos uma opinião diferente. Eu ficaria Vamos com lá, a garrafa. pessoal. Eu não tô lendo Garrafa direito verde aqui o que escuro. tá escrito. E aí o pessoal falou, olha, não, garrafa verde escuro. Vamos lá, pessoal, vamos matar essa curiosidade. Primeiro de tudo, não confiem na seguinte frase. É lata, não é azeite, é garrafa, é azeite. Não. Eu posso colocar, e o pessoal de tecnologia viu isso em aula, eu posso colocar qualquer produto em qualquer embalagem que eu quiser. Se eu não estragar a embalagem, não estragar o produto, eu posso botar o que eu quiser. Então, eu posso botar azeite na lata ou azeite na garrafa. Vou dar para vocês a informação. Quando a gente olha o primeiro azeite, é
óleo misto de soja e azeite 30%. Então, só tem 30% de azeite e os outros 70% óleo de soja. Quando eu olho a segunda garrafa, óleo misto de azeite de oliva e soja. Esse aqui tem um pouco mais de azeite de oliva, mas também tem óleo de soja, então não é 100%. E aí, quando eu olho a lata, eu vejo azeite de oliva. E esse sim é um azeite de oliva 100%. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque eu cansava de ouvir das pessoas o seguinte: olha, eu já aprendi, doutor, se está na lata, não é azeite. E não é bem verdade. Por quê? Às vezes, para o produtor, para a indústria, fica mais prático e barato fornecer a lata do que fornecer a garrafa de vidro. Vidro é mais caro do que o alumínio. Então, muitos produtores tiveram problema quando eles botaram na lata. Por quê? O pessoal não comprava achando que era aquele óleo composto ou aquele óleo misto, né? Então, de novo, pessoal, leia o rótulo. A denominação vai estar lá, beleza? Então, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos agora para os ingredientes. Então, lista de ingredientes, nós vimos também no início da nossa aula, que é um elemento obrigatório na rotulagem, são substâncias que entram na composição do alimento com a função de nutrir. Então, tudo que for um nutriente, que apresente uma caloria, um nutriente, vai entrar na lista de ingredientes, certo? E eles devem ser descritos na lista após a denominação ingredientes ou abreviação ING, em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. De novo, do maior para o menor. Então, tudo que estiver em grande quantidade vai ser o primeiro ingrediente, vai vir lá na frente, como o primeiro. E o que estiver em pouca quantidade vai vir por último. Além disso, na lista de ingredientes tem que entrar os aditivos alimentares, que são ingredientes que a gente coloca nos alimentos sem o propósito de nutrir, tá? O objetivo do aditivo é modificar a característica física, biológica ou sensorial, ou seja, o antioxidante, um corante, um edulcorante, aromatizante, acidulante, certo? Então, tome cuidado, muitas das vezes, quando o paciente chegar para você, ou então algum colega, ou alguém da família falar assim, olha, não toma esse suco de uva, porque esse suco de uva integral, natural, é muito aditivado. Aí você fala para ele, olha, suco de uva natural, 100% integral, eu não posso aditivar. Ah, mas ali está falando que tem açúcar. Bem, açúcar não é um aditivo, tá? Açúcar não é aditivo, açúcar é um ingrediente, beleza? Então, vamos para a lista de ingredientes. E agora também eu vou apanhar muito, porque eu vou falar de um produto que muita gente gosta, mas muitas das vezes não sabe comprar. Pão. Trouxe uma marca, volto a dizer, não estou ganhando dinheiro nenhum falando mal ou bem das marcas, pessoal. Trouxe uma marca que fala que o pão é integral, zero gorduras trans, fonte de fibras e baixo teor de gorduras. Confio nesse pão? Ah, é um pão integral, professor. O nutricionista mandou a gente comer pão integral, então eu vou comprar o pão integral. Vamos na lista de ingredientes desse camarada. Vamos olhar lá qual é o primeiro ingrediente dele, porque o primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade. E aí, quando a gente olha esse ingrediente, o que a gente vê? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Opa, isso é farinha branca comum. Como um pão integral pode ter o primeiro ingrediente, farinha branca? Então, esse pão não deveria se chamar pão integral. Podia chamar um pão misto, né? Só que quando ele fala que é integral, ele agrega um valor maior ao produto dele. E aí, qual é o segundo ingrediente? Farelo de trigo. Ok, farelo de trigo é uma farinha integral, né? Mas por que o farelo de trigo não veio como primeiro? Ah, professor, porque é questão de técnica dietética. Não ia ficar com uma boa elasticidade, não ia ter um pão fofinho. Certo, sem problema nenhum. Mas por que enganar o consumidor falando que é um pão integral? De
ter um pão misto integral ou um pão com farelo de trigo, né? Mas, infelizmente, a gente não pode acreditar só porque a gente leu que esse pão é integral. Na mesma marca, eu achei outra alegação desse pão. Vamos lá? Pão 12 grãos. Ah, o nutricionista foi lá no Bem-Estar, falou que eu tenho que comer pão 12 grãos. Ah, o nutricionista da minha avó e o endocrinologista do meu avô falou que eu tenho que comer pão 12 grãos. Olho no mercado, olha, é light, é 12 grãos. Vou comprar porque ele é pão integral 12 grãos. E a gente vai olhar lá na lista de ingredientes. Qual é o primeiro ingrediente? É o que está em maior quantidade. Farinha de trigo especial. Parabéns para ela, ela é especial. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Farinha branca, pessoal. Com um melhorador de farinha. Para ela poder ter uma melhor elasticidade. Certo? E aí, depois que ele coloca a multimistura dele de 12 cereais, farelo de trigo e fermento biológico. Então, além de olhar a denominação do produto, deem uma olhada na lista de ingredientes para ver se realmente é aquilo que eles estão falando. Certo? Vamos para o próximo produto. Um pão integral. E aí a gente olha na lista de ingredientes dele. Realmente, o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral. E o segundo ingrediente, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Vamos para outra marca. Que isso? Boa tarde. Alô, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, boa tarde. Boa tarde. Sim. Que aula é essa? É um mini curso sobre rotulagem de alimentos. Ah, sim. Tá. Tá Você bom, achou? então. Mais ou menos, tô meio perdida. Mais ou menos? Eu não tava sabendo. Também não acompanhei o grupo hoje, mas tá bom, vou acompanhar aqui, tá tranquilo. Pode ficar à vontade. Se quiser assistir, bem-vinda. Tá bom, O professor obrigada. é meio doido, mas a matéria é legal. Vamos lá, então. Outro pão também, pessoal, com a alegação de que é integral. E olha só como que essa marca aqui é esperta. Ela botou em negrito o forte dela. Então, olha lá. Primeiro ingrediente, farinha de trigo integral. E aí, o segundo ingrediente, ela botou farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Farinha de trigo comum. Ela marcou que tem glúten para os pacientes saberem quando comprarem o produto. Falou que tem uma fibra de trigo e uma farinha de malte, né? Para, às vezes, a pessoa ter essa informação sobre esse produto. Então, esse realmente é um pão integral. Primeiro ingrediente, em maior quantidade, farinha de trigo integral. Outro pão também de marca integral, pessoal. Olha aí a lista de ingredientes dele. Primeiro ingrediente, farinha de trigo integral. E o segundo, a farinha branca, sem problema nenhum. O que está em maior quantidade é a farinha de trigo integral. Certo? Então, sempre leiam o rótulo. Além de ler a denominação do produto, vai lá no rótulo dele, olha lá os ingredientes para saber qual é o maior ingrediente em quantidade nesse alimento. Beleza? E aí, eu mostro para vocês a diferença de um pão tradicional, que não é um pão integral. Então, o primeiro ingrediente desse pão pode e deve ser uma farinha de trigo normal, que é uma farinha de trigo enriquecida com ferro e com ácido fólico. E aí, a gente consegue diferenciar o que seria um pão integral de um pão tradicional. Se o meu pão integral, que eu estou pagando mais caro, para eu ter um benefício de ter mais fibras, me coloca como primeiro ingrediente farinha de trigo branca, normal, então não vale a pena eu fazer aquele investimento naquela marca, certo? Vamos, então, avançar. Outro produto também que eu apanho muito quando eu falo. Suco. Bem, isso não é suco, tem diferença. Temos suco tropical, suco misto,
néctar. E aí, quando a gente olha, a gente pensa o seguinte, olha que legal, né? Vou tomar um néctar de pêssego. Será que só tem pêssego nesse néctar? Vou tomar um suco de uva. Será que só tem suco de uva nesse néctar? Pessoal, quando a gente pega a nossa lista de ingredientes, a gente vai avaliar exatamente o que tem nesse produto. E a gente olha a lista de ingredientes. Vamos lá. Água. Água, ok. Polpa de pêssego. Ok, é um suco del Valle de pêssego, então tem que ter pêssego. Açúcar. Legal, tem açúcar. Suco concentrado de maçã. Ué, mas o suco não é de pêssego? Por que tem maçã? Então, a indústria coloca suco de maçã para diminuir a quantidade de açúcar de adição. Então, vocês vão ver que muitos sucos, né, mistos no mercado hoje tem mais suco de maçã do que açúcar. Para quê? Para justamente substituir a sacarose pelos açúcares provenientes da maçã. Tá certo? Então, não é que estão fraudando os sucos. Tem um blend justamente para tirar o açúcar que tantos nutricionistas reclamavam do néctar do suco, tá? Mas por que o professor está mostrando isso na lista de ingredientes? Para vocês também pararem de, às vezes, falar que esse suco está em suco de maçã, um suco de pêssego. Então, olha só que covardia da indústria. Um suco de uva botar em suco de maçã. Está fazendo a gente pagar por uva, está vendendo maçã. Não, pessoal. A legislação permite colocar suco de maçã justamente para diminuir a quantidade de sacarose da fruta, do suco. A sacarose de adição, que é o açúcar refinado. Beleza? Vamos avançar um pouquinho mais. Prazo de validade. Outra coisa também que vocês precisam saber. Oi. Professor, uma dúvida. Claro. O senhor, assim, eu estou falando senhor porque é por respeito, né? Porque você é novo, no caso. Mas, muito obrigado. Como nutricionista, o senhor indica esse suco para beber? O que o senhor acha? Então, é uma boa pergunta. Eu digo sempre essa situação. Depende. Entre esse suco e muitas das vezes um refrigerante, se eu sei que aquele suco ali, por exemplo, tem uma marca no mercado que eu não posso falar o nome, porque senão pode ser processado aqui. Mas tem uma marca no mercado que oferece um suco 100% de fruta, mas vem na caixinha. Então, não tem problema algum eu recomendar aquele suco para ela contrapor, por exemplo, um refrigerante que ela tomaria. Claro que eu vou orientar sempre, olha, prefiro uma fruta, prefiro fazer o suco de fruta, mas pensa, por exemplo, no motorista de ônibus, que também é um paciente da gente. O camarada dirige o dia todo. Como ele vai fazer um suco de fruta espremido na hora? Então, ele pode utilizar um suco desses. Sim, Oi. Entendi. Mas acontece... Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Deixa eu só concluir aqui, para não me perder. Então, nesse caso, eu posso recomendar esse tipo de suco. Mas é claro que, por exemplo, eu não vou incentivar paciente diabético, para pessoas que só tomam alimentos industrializados. Então, isso depende muito da situação. Então, tem que ser peculiar de cada situação que a gente vai encaixar isso. Beleza? Pode falar, a próxima pergunta. Eu entendi, obrigado, viu? É porque a minha filha tem um Não, a pergunta era essa. E ele proibiu de dar esse suco para ela, entendeu? Terminei. Entendi. Pronto, falei. Vai, próximo. Não, a pergunta que eu ia fazer era justamente essa, no caso dos diabéticos, né? Porque, de qualquer jeito, na fruta tem frutose, glicose, então também tem uma quantidade exata que ele pode tomar ou não, né? Isso. Aí a gente também entra em outra discussão que eu discuto lá com meus alunos de clínica, né? Fisiopatologia e dietoterapia 1. Tem, porém, também no diabético. O diabético, a gente sempre vai preferir que ele coma a fruta do que tome o suco. Porque a fruta, além de ter a glicose e a frutose, ela tem fibra solúvel e insolúvel. E as fibras solúveis vão diminuir a absorção de glicose nesse organismo. Então, prefira a fruta. Só que a gente tem recomendações já da Sociedade Brasileira de Diabetes
falando que os pacientes diabéticos não são pacientes para a gente fazer restrição 100% de açúcar, tá? E aí eu discuto isso lá em fisiopatologia com os meus alunos. A restrição não é mais 100% zero, né? Sem açúcar. A gente tem que oferecer um açúcar proveniente de fontes saudáveis, de frutas, de carboidratos complexos, e aí a gente entra numa discussão muito grande. Mas esse caminho que você falou também faz sentido. Sempre preferir a fruta do que preferir o suco para pacientes diabéticos. Beleza? Posso avançar aqui, pessoal? Jonas, Oi. e a soja faz o mesmo efeito da maçã, no caso? Porque esse suco de caixinha também tem mistura com soja, né? Então, a soja não é o apelo de reduzir açúcar que nem a maçã. A soja seria um apelo de benefício nutricional, que antigamente também chegou uma influência muito grande da adição de suco de soja para benefício por causa dos fitoestrógenos e dos fito-hormônios que tinham a soja. Então, para as mulheres, era muito benéfico, porque ajudavam na regulação do ciclo menstrual, na entrada da menopausa. Então, veio também essa onda. A soja não tem o objetivo de reduzir açúcar, e sim de trazer um benefício dietético, tá certo? Obrigada. Vamos lá, pessoal, deixa eu avançar aqui, porque senão a gente não conclui isso hoje. Vamos lá. Prazo de validade. Na nossa rotulagem, para quem quer fazer rotulagem, e aí eu vou explicar o porquê que eu estou insistindo nisso aqui, vocês não vão se arrepender. Na nossa rotulagem, pessoal, a gente tem que ter o prazo de validade. E esse prazo de validade pode estar escrito da seguinte forma: consumir antes de, válido até, validade, val, vence, vencimento, consumir preferencialmente antes. Tem que ter, pelo menos, pessoal, um desses avisos. Tá certo? Isso é obrigatório em uma rotulagem. E aí eu mostro para vocês alguns produtos que não precisam da expressão de validade. São eles: frutas e hortaliças frescas, vinhos e bebidas alcoólicas que contenham 10% ou mais de álcool. Por quê? O vinho, ele não tem um prazo de validade, porque quanto mais velho, mais envelhecido, melhor é esse vinho. As frutas e hortaliças, elas não têm um prazo de validade definido. A gente tem que estipular a partir do momento que ela foi colhida. Principalmente, aí eu pego no pé dos meus alunos de composição e meus alunos de tecnologia, as frutas climatéricas e não climatéricas. E as bebidas alcoólicas, acima de 10% de teor alcoólico, o próprio álcool mantém uma certa conservação desse produto. Então, estipular um prazo de validade seria muito difícil. Então, não é exigida. Não quer dizer que eles não podem colocar, mas quer dizer que não são exigidos, ok? E aí, por exemplo, como ficaria essa organização no rótulo, a validade? Pode ter ali, ó, indicação: manter em local fresco, refrigerado, após aberto, consumir em tantos dias e válido até tantos dias. Importante, professor, hoje é dia 18. Eu tenho um produto com a validade hoje. Se eu como amanhã, eu vou passar mal? Então, pessoal, o fabricante disse o seguinte: até o dia 18 eu recomendo comer. A partir dali, a sua conta é risco. Então, quer dizer que até o dia 18 o fabricante garante a qualidade do produto. A partir dali, é por sua conta em risco. E aí a gente vê, por exemplo, num produto artesanal, como isso ficaria. E eu posso ter o que eu chamo de vencimento condicionado. O que é isso? Eu posso ter uma prazo de validade flutuante. Observem aqui do lado. Fabricação 11/6 e a validade dele 14/6, se eu mantiver em ambiente sem refrigeração. Se eu refrigerar, essa validade amplia para 18/6. E se eu congelar esse pão, a minha validade praticamente dura 1 mês. Então, eu posso ter um vencimento que eu chamo de vencimento condicionado. Beleza? Rótulo versus rotulagem nutricional. Como eu disse para vocês no início, a gente tem uma grande briga entre rotulagem nutricional e rótulo. Por quê?
O rótulo ele quer dar as 1000 alegações dele, falar que aquele produto é um produto funcional, que cura tudo, que é o melhor produto do mercado. E aí, quando a gente olha a rotulagem nutricional daquele produto, não é bem assim. Então, a gente tem que sempre observar no mercado para não ser conflitante. E aí, a gente mostra alguns produtos, né, como a gente já tinha mencionado no início, que as pessoas até fazem essas brincadeiras na internet, né? Quando a gente compara, por exemplo, um antigo néctar, não é o néctar que eu mostrei ali no início, tá? Aquilo era um suco misto. Quando a gente mostra um néctar, ele tem mais açúcar do que um refrigerante. Ele tem mais açúcar do que aquele suco de soja. E o melhor de todos seria a água. Então, quando a gente faz essa comparação, a gente consegue ver realmente a diferença entre um rótulo e quando a gente olha a rotulagem nutricional, a gente vê quem realmente é aquele camarada. É claro que o néctar não tem o ácido fosfórico que tem a bebida com gás, não é uma bebida carbonatada, mas em relação ao açúcar, ele fica perdendo para esses outros concorrentes, tá certo? Outros produtos que têm alegações, que são os claims, que eu chamei lá no início. Então, produtos que vêm com operação biquíni, emagreça em 14 dias, perca 20 quilos em um dia comendo só o nosso produto. Isso são alegações que não são muito corretas de a gente colocar em um produto, mas a gente tem essas alegações ainda em alguns produtos, que o Código de Defesa do Consumidor vem brigando para cair. Que nem o comercial desse produto aqui, que você toma esse produto, você fica linda, bonita, que nem a mulher do comercial. Pele bonita, cabelo bonito, magra, alta, sem problema financeiro, sem nada. Então, essas alegações, pessoal... Não tá aparecendo. Vitor? Travou a apresentação? Oi. Slide. Não está aparecendo o slide, está aparecendo só os nomes dos participantes. Vou tentar colocar de novo, só um minuto. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Faz parte. Faz parte. Beleza, estão conseguindo ver agora? Sim, agora está voltando. Voltou. Beleza. Então, o que eu estava falando? Justamente dessas alegações. Operação biquíni, emagreça 20 dias comendo o nosso produto. Se você não conseguir ter o objetivo desse produto, nós devolvemos o seu dinheiro de volta. Então, essas são o que a gente chama de alegações. São os claims, que o Código de Defesa do Consumidor vem brigando aí para ver o que pode e o que não pode num produto, certo? Então, tem gente que acredita que se tomar esse produto aqui vai ficar linda e bonita, que nem a mulher do comercial, feliz, né? Ganhando o que ganha todo dia. Mas a gente tem que tomar cuidado com os claims e até onde o produto é verdade, tá certo? Outras alegações também, pessoal. Professor, mas se você fizer uma dieta, supondo, e usar o Activia, como está aí na demonstração, você você acaba emagrecendo e acreditando no produto, mas não é, né? É dieta. No caso, se eu usar outras coisas para o meu intestino funcionar melhor. Isso também as pessoas se iludem também por causa disso, né? Com certeza, pessoal. Às vezes o produto faz efeito, não estou querendo questionar aqui o produto, pelo amor de Deus, não tenho nem dinheiro para ser processado por essa gente, mas, pessoal, foi o que a nossa colega falou, uma alimentação adequada, mudar hábitos de vida, às vezes o produto entra como o que a gente chama de placebo, tá? Mas se você tem uma alimentação adequada, muda hábitos de vida, faz atividade física, com certeza você vai ter uma melhora, pode ser também somada ao produto, ou o produto pode funcionar como efeito placebo. Outras alegações também que nós temos, pessoal, são em produtos que já são fonte e aí eles colocam alegações. Poxa, por que você chama para o leite fonte de cálcio, já que o leite é fonte de cálcio? Aí o que a indústria é obrigada a fazer? Botar um asterisco pequeno e colocar assim, como toda fonte de leite é. Mas isso aqui chama a atenção muito mais de um consumidor.
quando você compra esse leite dessa marca para falar que esse produto é melhor que o outro. Diferente, por exemplo, quando você enriquece um produto. Esse leite aqui do lado já é um produto enriquecido. Então, ele coloca rico em, não coloca fonte de. Fonte de é porque o produto já é fonte desse mineral. Aqui, rico em, porque ele foi acrescentado desse mineral. Beleza? E aí, a gente entra justamente nessa discussão que eu acabei de comentar. Condições para declarar a informação nutricional complementar, que são os CLADs. É uma resolução a nível Mercosul, RDC 54, e nela que a gente encontra essas informações. Rico em, pobre em, fonte de, baixo em, light, diet, zero. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente, vamos ver se eu consigo mostrar. Só a carinha da RDC para vocês verem. Isso aqui também está disponível no material, pessoal. RDC 54 de 2012. Depois vocês olhem com calma essa RDC. É um regulamento a nível do Mercosul. Então, é válido em todo o Mercosul. E aí a gente consegue observar, quando, por exemplo, vocês forem criar um produto ou fabricarem um produto, o que vocês podem alegar nesse produto. Então, por exemplo, se eu digo que o meu produto é baixo em valor energético, ele pode ter, no máximo, 40 quilocalorias numa porção de 100 gramas. Se eu digo que o meu produto não contém calorias, ele tem que ter, no máximo, 4 calorias pela porção de 100 gramas ou pela porção do meu produto. Se eu digo que meu produto é baixo em açúcares, o máximo que ele pode conter são 5 gramas de açúcares. Se eu digo que o meu produto não contém açúcares, ele pode conter, no máximo, 0,5 gramas de açúcares. Então, aí a gente vai ter aquelas denominações. Sem adição de açúcar, não contém açúcar, baixo em açúcar, tá certo? Outras informações para gorduras, baixo em gordura, não contém gordura, certo? Então, a gente vai ter essas informações lá na nossa RDC número 54. Depois vocês podem olhar com calma para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Beleza? E nós temos também o que a gente chama de rotulagem frontal, que foi colocada pela Vigilância Sanitária, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em consulta pública. Por quê? A gente queria ter, pessoal, esses indicadores para as pessoas saberem o que tipo de produto estavam comprando, tá? Essa rotulagem frontal, ela tem uma grande restrição da indústria, porque a indústria não quer ter esse selozinho no seu produto, porque o consumidor pode interpretar mal. Um exemplo muito grande disso, por exemplo, é o T dos transgênicos. Agora é obrigado, né? Um tempo pelo Senado caiu a obrigação de ter lá o T dos transgênicos, agora voltou a ser obrigatório o T dos transgênicos no produto. E o que a indústria alegava? Se o consumidor vê que o meu produto tem um T, ele vai achar que aquilo ali faz mal, que ele não vai querer consumir. Então, eu queria que tivesse isso no produto deles. A mesma forma da rotulagem frontal. Isso, para a gente da nutrição, é um ganho. A gente consegue olhar lá a embalagem do produto, o que é um produto alto em açúcares, alto em gordura. Para a indústria, falar que o produto é alto em açúcar. É vantagem para a indústria falar que o produto é baixo em açúcar, baixo em gordura, baixo em sódio, porque isso chama a atenção do consumidor. Mas quando eu sou obrigado a colocar lá, olha, meu produto é baixo em sódio, mas é alto em açúcar, eu perco o consumidor nesse ponto. Então, é uma grande luta que a gente da nutrição tem com a parte da indústria para poder pôr no rótulo essa informação. Foi para consulta pública no ano passado, se eu não me engano, ou no início desse ano, foi para consulta pública e a indústria não quer de jeito nenhum que essas informações sejam colocadas no rótulo, dessa maneira que chame a atenção. Beleza? E aí nós temos as informações obrigatórias que tem que conter no rótulo, como, por exemplo, informações para alergias, então, contém glúten, não contém glúten, contém leite, não contém leite, contém trigo, cevada, centeio, contém fenilalanina, né, que é um aminoácido
que pacientes que têm fenilcetonúria não conseguem digerir, então eles têm um problema muito grande na relação à digestão e absorção de fenilalanina, beleza? Então, nós temos também, dentro da lista de ingredientes, as informações obrigatórias. E, pessoal, não é deixar se levar só porque o alimento é, por exemplo, uma fécula de batata, e fécula de batata não tem glúten, que aquele alimento não vai conter glúten. Tem que ler o rótulo. E aí a gente observa 2 marcas de fécula de batata. Batata não tem glúten. Então, esse aqui colocou, olha, não tem glúten. Mas essa fécula de batata aqui contém glúten, porque ele fala que pode ter sido contaminado com trigo, soja, leite, ovo, girassol ou gergelim. Tá certo? E aí, né, as afirmações obrigatórias, elas são tão fortes que as pessoas até acham besteira. Por exemplo, uma caixa de ovo, sei lá, contém ovos. Alérgicos, contém ovos. Aí a pessoa fica brincando, né, nas redes sociais. Não me diga, né? Pensei que fosse farinha, né? Ou então, ó, para que precisa ter essa informação? Não. A legislação obriga. Se contém ovo, mesmo que seja uma caixa só com ovo, tem que ter lá. Alérgico, contém ovos. A mesma coisa com leite, beleza? E se encaminhando para o final, a informação nutricional deve ser apresentada em um mesmo local, estruturada em tabela, na forma horizontal ou vertical, contendo todas as informações, pessoal. E aí a gente pode ter modelo vertical, A, vertical B, ou linear, dependendo do tamanho do nosso produto. E aí nós temos também os valores diários, né? O que são esses valores diários, professor? Sempre vi no rótulo, nunca entendi. Os valores diários, pessoal, são quantidades de nutrientes que a população deve consumir para ter uma alimentação saudável. Então, se você comer um pacote de biscoito que estava lá, que você teve 50% de sódio, significa que você já consumiu 50% de sódio da sua recomendação do dia. Então, você só pode consumir mais de 50%. Porém, aquele valor diário que tem no rótulo é estimado para uma população com ingestão de 2.000 quilocalorias. É como se fosse um valor padrão para a população. Mas isso varia de indivíduo para indivíduo, e aí o nutricionista que tem que calcular, beleza? E aí, para a gente poder encerrar, eu vou ensinar para vocês por que eu fiquei perdendo essa tarde aqui com vocês falando de rótulo. É que é muito importante o nutricionista saber disso, pessoal. É uma área que precisa de nutricionista, é atribuição do nutricionista trabalhar com rotulagem, o Conselho Federal permite a gente que trabalhe com rotulagem, e é uma boa área para a gente poder fazer um empreendimento e também trabalhar com consultorias. Então, só trazendo para vocês verem que o professor não está mentindo, o CFN, que é o Conselho Federal de Nutricionistas, ele reconhece 6 áreas de atuação do nutricionista: alimentação coletiva, clínica, esporte, saúde coletiva, produção na indústria e comércio de alimentos, ensino, pesquisa e extensão. E aí, quando a gente olha lá, dentro de cada área, a gente vê, por exemplo, na área da alimentação coletiva, que o Conselho permite a gente elaborar rotulagem nutricional das preparações. Quando a gente olha na área de produção, indústria e comércio de alimentos, o Conselho também permite que a gente desenvolva produtos e elabore informação nutricional e, na produção, elabore rotulagem nutricional. E aí também em outros segmentos, né? Elaborar informações nutricionais atendendo à legislação vigente. Também na área de comércio de alimentos, rede atacadista e varejista, a gente participar da elaboração da rotulagem nutricional dos produtos. E aonde a gente ganha nisso? Professor, não quero trabalhar com nutrição, não quero trabalhar em supermercado, não quero desenvolver indústria, eu quero montar meu próprio negócio, eu quero fazer meu Brownie Fit. Quem vai fazer a rotulagem do seu Brownie Fit? Você. Então, você tendo esse conhecimento, você pode fazer a rotulagem do seu produto. Hoje você aprendeu o que tem que ter no seu rótulo. Então, eu vou lá colocar o meu nome, a vazia da minha marca, a denominação do meu produto, o peso do meu produto e vou fazer o rótulo do meu produto. Por quê? Isso você vai ganhando mais visibilidade para o seu produto, certo? Então, é uma grande área para o nutricionista trabalhar com esse tipo de empreendimento. Professor, eu posso fazer isso para outras pessoas como nutricionista? Pode. E a gente tem até uma tabela do Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro, mostrando quanto você pode cobrar
para cada rótulo que você faz para uma empresa ou para uma pessoa. Então, olha, rotulagem, R$500 por rótulo. Ficha técnica de preparação, 250, né? Essa é a informação do nosso sindicato. Temos também as informações da nossa Federação Nacional de Nutricionistas, o quanto que a gente pode cobrar por ficha técnica ou por rótulo nutricional. Então, isso tudo, pessoal, é um grande âmbito para a gente poder empreender e investir. Além disso, trabalhar com tecnologia de embalagens, desenvolver uma embalagem sustentável, econômica, inteligente para o nosso produto. Então, é uma área promissora para o nutricionista. Embalagens comestíveis, por exemplo, a gente tem aqui a Embrapa, que desenvolveu, né, com resíduos de mamão, uma embalagem comestível à base de mamão. Então, é uma área para a gente poder estar crescendo, estar trabalhando e estar investindo nessa área, pessoal. E se vocês quiserem conhecer mais, deixo aqui para vocês duas boas referências, que é o manual da Embrapa e da Anvisa sobre rotulagem nutricional. Se vocês quiserem saber mais, ou então, professor, eu tenho uma linha de produtos veganos que eu quero fazer o rótulo deles. Então, para vocês poderem se aprimorar mais nesse conhecimento, tá bom? Muito obrigado a vocês, mas não vão embora agora, porque nós vamos fazer um sorteio, tá, desse álcool aqui, né, um higienizador de mãos de álcool 70, né, que a empresa Mundo Verde deu para a gente poder sortear para vocês. 2 álcools desse, tá certo? E lembrar, pessoal, que semana que vem nós temos o mini curso da nutricionista Aline Monteiro. Não deixem de participar, tá certo? O horário é o mesmo de sempre. Semana que vem é o curso da nutricionista Aline Monteiro, tá bom? Falando sobre estratégias de emagrecimento. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar. Eu tenho o hábito também de ler os rótulos, e o que me gera dúvida em relação ao macarrão integral quando a gente procura no supermercado, na maioria dos rótulos de macarrão que se diz integral, diz que ele contém sêmolas de trigo e farinha de trigo. Por não estar escrito farinha de trigo rica em ácido fólico, eu fico na dúvida se esse produto ele é integral ou não, professor. Então, vamos lá. Se ele fala que tem sêmola de trigo ou farelo de trigo, ele não tem farinha de trigo branca. Se for farinha de trigo branca, que a gente conhece como farinha de trigo branca, é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. A diferença da sêmola para a semolina, que a gente também pode ver, é em relação à moagem. Então, a sêmola e a semolina, eles pegam lá o grão do trigo integral e moem esse grão. Então, a diferença da sêmola, semolina e da farinha de trigo integral é a granulometria desses grãos. Então, uma vai ser muito mais refinada, a outra mais grossinha e outra mais bruta. Mas as três são consideradas integrais. A que não é integral é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Beleza? Entendi. Muito obrigada, professor. Nada. Mais alguém, pessoal? Só uma pergunta, para a gente participar do curso da semana que vem, como que a gente tem acesso ao link, Vitor? Então, pessoal, do mesmo esquema que vocês fizeram para participar desse, professora Raquel, que está responsável pelas inscrições. Não sei como vocês fizeram para participar desse, mas a professora Raquel, ela está com as inscrições do curso da semana que vem. Então, faz um favorzinho para mim, eu sou aluna da Isabelle, foi ela que me enviou o do seu, aí eu passei para o pessoal lá da Faculdade de Alcântara também, e pedi ela para enviar, por favor, tá? Professor. Claro, Elane, pode deixar. Professor. Oi. Só uma informação para essa colega que acabou de falar como ela entrou. Eu consegui através do Instagram. Eu entrei no Nutrição Estácio Caxias, lá no link, na descrição mesmo do Instagram estava lá o link. Eu entrei através dali. Beleza, então também pode ser dessa forma. Tá bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode falar. Eu queria... voltando lá no pão, na informação nutricional e nos ingredientes, então eu queria saber o seguinte, para uma dieta saudável,
O que a gente tem que levar em consideração no rótulo? Os ingredientes ou a informação nutricional? Então, as duas coisas são complementares. Então, por exemplo, o primeiro que você vai ter que saber é o ingrediente. Quais ingredientes tem naquele produto? Não adianta, pessoal, o produto ser zero sódio, zero açúcar. E aí, quando você olha lá, ele tem bastante gordura, não tem fibra nenhuma. Então, os ingredientes, eles são complementares à informação nutricional. Se eles não fossem complementares, a gente teria só uma informação. Ou a informação nutricional, ou os ingredientes. Então, os ingredientes, eles são importantes para a gente saber o que realmente tem naquele produto. E aí, por exemplo, eu tenho um paciente que tem alergia a ovo, e aí nos ingredientes tem ovo. Eu tenho um paciente que não pode, por motivo religioso, comer camarão, e aí tem camarão nos ingredientes. É também essa fonte de informação, e também do ponto nutricional para eu saber, olha, eu tenho 2 pães integrais, como eu mostrei ali para vocês. Mesmo teor de fibra, mesmo teor de açúcar. E aí, quando eu olho, poxa, um tem mais farinha de trigo integral e o outro tem menos. O que eu vou falar para o meu paciente? Pô, tem mais farinha de trigo integral. Então, informação nutricional é um complemento da lista de ingredientes. Tem que sempre levar em conta as duas. Nunca uma só ou isoladamente. Ah, entendi. Uma outra pergunta. Do lado aqui da informação nutricional, tem uma porcentagem, VD. Eu não sei o que significa isso. Então, eu expliquei isso no slide quando eu falei de valores diários. Os valores diários é uma estimativa de quanto que a gente tem que ingerir por dia. Aí, se, por exemplo, está lá 30%, significa que você ingeriu, comendo esse produto, 30% da sua recomendação diária. Ou seja, tem 30% de sódio. Então, eu consumi 30% de sódio e aí falta consumir ainda 70% em outros alimentos. Só que essa recomendação diária varia de pessoa para pessoa. Ali é só uma estimativa geral. Quando a gente é nutricionista, a gente calcula individualmente para cada pessoa essa estimativa. Entendi. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Só um minutinho, então, que agora a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Vamos fazer o sorteio. E aí, lembrando que os 2 alunos que ganharem o sorteio, eu vou pedir para me passar o nome completo e o CPF para poder retirar o produto lá no Mundo Verde, né, na Praça do Maitá, como disse a professora Raquel. Só um minutinho. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o sorteio. Estou abrindo aqui o link, tá bom? Para a gente fazer o sorteio do álcool. Pessoal, tem uma lista aqui com o nome de vocês, aí eu estou abrindo aqui um site para a gente poder sortear de acordo com o número que está na lista, tá bom? Só um minutinho aqui que está abrindo o site do sorteio. Então, vou sortear agora.
tchan, tchan, tchan. (49). Deixa eu ver quem é o 49. Thaís Oliveira de Lima. Thaís Oliveira de Lima. Ainda está aí presente, Thaís Oliveira? Se não tiver, a gente sorteia de novo. Vou fazer aqui o segundo sorteio enquanto a Thaís se manifesta aí no grupo. O segundo sorteado foi... Ah, a Thaís está aí presente. Levantou a mãozinha aqui. Segunda sorteada foi Aline Nunes Rodrigues. Então, a Thaís Oliveira e a Aline estão presentes aí. Vou pegar o nomezinho de vocês, o CPF, tá bom? Vou passar para a professora Raquel, que ela vai estar passando lá para o Mundo Verde. E aí vocês podem retirar o produto de vocês lá no caixa do Mundo Verde, na Praça Humaitá. A praça fica em Duque de Caxias. Vocês são da região, conhecem aí direitinho? Então, beleza. Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, podem ficar à vontade para fazer qualquer pergunta. Agradeço muito a presença de vocês, tá certo? Fiquem aí à vontade. Lembrando que semana que vem nós temos o mini curso da nutricionista Aline Monteiro, que vai falar sobre emagrecimento, estratégia de emagrecimento, tá certo? Um beijão a todos, fiquem com Deus. E para aqueles que não fazem nutrição e se apaixonaram pelo curso, fiquem à vontade para fazer parte do nosso time aí na Estácio, tá bom, pessoal? Fiquem à vontade para estar integrando conosco. Obrigada por tudo, querido. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Nada, até a próxima. Thaís e Aline, eu vou falar com vocês no chat, só um minutinho, tá bom?